embargos de divergência, tenho que não apenas legítimo, como necessário, que sejam eles acolhidos para que se prevaleça exatamente o que é uma jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o juiz de primeiro grau usou a condenação de 25 anos atrás como motivo para não conceder a redução de pena. O suicídio não terá cobertura nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida. Esse bloqueio começou aqui pelo Distrito Federal e também por Goiás. Se você não sabe se o seu celular é regular ou não, pode descobrir por conta própria. Olá, boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que o aumento do Fundo de Investimento Social para a empresa prestadora de serviços não fere a Constituição Federal. Quem acompanhou e tem todos os detalhes da sessão para a gente, vai conversar conosco agora, é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. O recurso sobre o Fundo de Investimento Social, o FIM Social, tem repercussão geral reconhecida. Isso quer dizer que a decisão do Supremo deve ser adotada por instâncias inferiores em casos semelhantes. Na sessão de hoje, os ministros decidiram adotar uma jurisprudência já aplicada anteriormente de que não é ilegal o aumento do FIM Social para empresas prestadoras de serviços. Vamos ver na reportagem. A União apresentou recurso contra a decisão da segunda turma do STF que não permitiu aumentar o valor do Fundo de Investimento Social, o FIM Social, para a empresa prestadora de serviços. O relator, ministro Edson Fachin, negou o pedido da União. Para ele, não cabe neste tipo de recurso analisar se a empresa é prestadora de serviço ou não. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o relator. Não tenho dúvida, pelo menos do exame que fiz, no tocante ao mérito, em rejeitar os embargos de divergência, precisamente por entender que essa definição da natureza da empresa implicaria num reexame fático-probatório para retomar ou, quiçá, adentrar pela vez primeira nesta seara que não está aqui efetivamente posta. Os embargos de divergência, no caso, nos embargos de declaração, não se prestam a esclarecer uma dúvida desta natureza. Mas a maioria dos ministros entendeu que não há ilegalidade no aumento da contribuição social, mesmo para a empresa prestadora de serviços, já que essa era a jurisprudência anterior do STF. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. A empresa foi reconhecida como prestadora de serviço? Ao meu ver, foi. Em sendo considerada e reconhecida como prestadora de serviços, mesmo assim não se aplicou a majoração, não se aplicou o posicionamento do plenário e de vários acórdãos divergentes da primeira turma, não se aplicou. Se a segunda turma não estava a tratar da contribuição e da majoração de alíquotas relativas a empresas exclusivamente prestadora de serviços, eu não poderia concluir pela existência de divergência com a tese esposada no plenário e em decisões da primeira turma. A premissa que conduziu a segunda turma a esse julgamento foi exatamente de que se tratava de empresa prestadora de serviço. E a questão jurídica subjacente era exatamente a constitucionalidade das alíquotas. A problemática da natureza jurídica, a meu ver, ela está suplantada no que a própria empresa admitiu quando disse que se dedica à atividade de fornecer e não vender mercadorias, fornecer a alimentação. E a própria turma admitiu que seria exclusivamente uma empresa prestadora de serviços. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a propósito especificamente desta controvérsia, firmou a orientação que restou consubstanciada precisamente na súmula 658, cujo enunciado é muito claro a respeito desse tema. Fazendo referência a que o ministro Nery da Silveira chega a reconhecer no julgamento da turma, nos embargos de declaração, a impossibilidade de modificação exclusivamente
pela via eleita pela parte. Mas nos embargos de divergência, tenho que não apenas legítimo, como necessário, que sejam eles acolhidos para que se prevaleça exatamente o que é uma jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, e quem está aqui para comentar a sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Bom, foram 2 julgamentos, né? Hoje a gente viu esse aí que a Carla nos explicou e também tem um julgamento, segundo julgamento, que diz respeito à liberdade de expressão, é isso? É exatamente, uma ação direta de inconstitucionalidade, Érica, em que questionava uma lei de 1998 que proibia de qualquer forma o proselitismo nas rádios comunitárias. O que é isso? Segundo o relator, ministro Alexandre de Moraes, que acabou ficando vencido nesse caso. No caso anterior, ele não era o relator e o voto dele ficou vencedor. Mas nesse caso em que ele era o relator, acabou vencido por entender que proselitismo seria qualquer tipo de discurso utilizado na rádio comunitária, por exemplo, que pretendesse impor alguma ideologia, impor algum pensamento, estabelecer algum discurso autoritário. E que quando o legislador cria a norma limitando essa liberdade de expressão, ele estaria dentro do que constitucionalmente está previsto na liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes, relator, disse ainda que é possível sim que hajam discursos ou discussões políticas e bastante polêmicas nessas rádios comunitárias, mas o que não poderia haver, por exemplo, seria a utilização das rádios comunitárias para se pregar, por exemplo, a ideologia de um determinado, para fazer propaganda política de um determinado partido político, no afã de tentar converter as pessoas para votar nesse ou naquele candidato. Isso seria um proselitismo político, estaria proibido pela lei a utilização da rádio comunitária para esse fim. Mas o ministro Alexandre de Moraes ficou vencido, sendo acompanhado apenas pelo ministro Luiz Fux, para quem o proselitismo seria algo absolutamente contrário à liberdade de expressão. Mas a maioria que acabou se formando no Supremo Tribunal Federal foi para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que essa limitação prevista na lei fere a liberdade de expressão, porque seria como uma censura antes mesmo daquela discussão acontecer. Então, a censura na Constituição ela é proibida no artigo 5º e também na parte da comunicação social, e que isso deveria ser, portanto, coibido. A liberdade de expressão, dentro dessa proibição legal, prevaleceria sobre essa legislação de 1998. E com isso acabou se julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade para entender que essa vedação é inconstitucional e se permitir, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, qualquer excesso cometido nessa liberdade de manifestação do pensamento ou de expressão nas rádios comunitárias devem ser sancionadas no momento posterior e não no momento anterior, que seria um caráter censor de qualquer liberdade de expressão. Esse foi o resultado da segunda ação que foi julgada no plenário do Supremo hoje à tarde. Ótimo, Karina. Obrigada pela participação. Até amanhã. Até amanhã. Uma decisão da Justiça determina que mula do tráfico não deve ser condenada como traficante profissional. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, que manteve a condenação de 2 pessoas por tráfico internacional de drogas. Os réus foram condenados a mais de 5 anos de cadeia, além do pagamento de multa. No entanto, a relatora do caso, desembargadora federal Mônica Cifuentes, concluiu que um dos acusados, além de ser réu primário e ter bons antecedentes, serviu apenas de mula, ou seja, aquele que transporta a droga, e por isso deveria ter a pena reduzida, já que ele se diferencia do traficante profissional. Segundo a denúncia, os acusados foram flagrados por agentes da Polícia Federal transportando mais de 6 quilos de cocaína em um avião que partiu de Porto Velho, em Rondônia, em direção à capital federal. Os acusados escondiam a droga em panturrilhas durante o voo. A decisão da terceira turma do tribunal foi unânime. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a realização de eleição suplementar na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, em São Paulo. O prefeito e vice tiveram os mandados cassados pelo TRE do Estado por irregularidades na campanha eleitoral de 2016. O prefeito Tiago de Oliveira e o vice Josias Rabelo Júnior são acusados de abuso de poder econômico e arrecadação ilícita de recursos. Além de ter sido cassado, o prefeito ainda ficou inelegível por 8 anos. O TRE de São Paulo marcou uma data para novas eleições, dia 3 de junho. Antes do plenário do TSE julgar um recurso especial apresentado pela defesa do político.
O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou que existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que decisões envolvendo cassação de diploma ou perda de mandato só podem ser tomadas de imediato após julgamento em última instância da Justiça Eleitoral. Por isso, as eleições suplementares estão suspensas até um pronunciamento do plenário do TSE. E ainda nesta edição, celular irregular na mira da fiscalização. Esse bloqueio começou aqui pelo Distrito Federal e também por Goiás. Se você não sabe se o seu celular é regular ou não, pode descobrir por conta própria. A Anatel começa a bloquear os celulares irregulares em Goiás e no Distrito Federal. A medida será estendida a todo o país. O país tem 235 milhões de linhas de celular, 28 milhões a mais do que a população. Nas ruas, é gente com um aparelho para todo lado. A Anatel está de olho nos chamados irregulares, ou seja, que não têm certificação ou são clonados para despistar o furto. Esses já estão sendo bloqueados. O bloqueio é do sinal de telefonia. A pessoa não consegue fazer nem receber ligações. Esse bloqueio começou aqui pelo Distrito Federal e também por Goiás. Se você não sabe se o seu celular é regular ou não, pode descobrir por conta própria. Primeiro deve verificar o e-mail, um número que identifica o aparelho e é único no mundo. Muita gente não sabe que ele existe. O e-mail do celular? E-mail. Não sei. É igual do Facebook? O caminho mais curto para saber qual é o e-mail é digitar no aparelho * Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. Imediatamente aparece o número que tem 15 algarismos. Aí o usuário acessa o site da Anatel e insere o e-mail. Se a mensagem for a de que o aparelho está irregular, prepare-se para receber mensagens da Anatel. Passados 25 dias, caso ele ainda continue ativo na rede, ele recebe uma segunda mensagem com esse mesmo conteúdo. Depois de 25 dias, ele recebe uma terceira mensagem com esse mesmo conteúdo. E depois de 25 dias, ou seja, depois de 75 dias da primeira mensagem, caso ainda permaneça na rede e aquele celular irregular, ele recebe uma última mensagem avisando que vai ser bloqueado. Até janeiro de 2019, o bloqueio será feito em todos os estados. Para quem receber as mensagens, o gerente de regulamentação da Anatel orienta a procurar o vendedor do aparelho. Então, logo ele receba essa primeira mensagem, a gente recomenda que o quanto antes ele volte ao empreendimento onde ele comprou esse aparelho, né, e faça valer os seus direitos de consumidor, à luz do Código de Defesa do Consumidor, que seria tentar reaver o dinheiro ou trocar por um aparelho que não seja irregular. Quem vende celular roubado e até mesmo quem compra um pode ser processado por crime de receptação. A pessoa que adquire um produto que saiba ter uma origem ilícita, ou seja, fruto de uma atividade criminosa, ela está cometendo um crime que é previsto na legislação penal, nosso Código Penal, que é o crime de receptação, que sujeita essa pessoa à pena de prisão de 1 a 4 anos e multa. E não somente esse, aquele também que sabe que está comprando um produto por um valor muito inferior àquele valor esperado de mercado e as circunstâncias dessa compra demonstram que essa aquisição é uma aquisição rodeada de suspeita, esse também está sujeito, ou seja, aquele consumidor, achando que vai se dar bem, também está sujeito a responder pelo crime de receptação. Para evitar dor de cabeça, a estudante Johanna Moreira só compra celular em loja com nota fiscal. É mais seguro, né? Eu sei de onde vem a procedência. Comprando assim usado, não pode muito confiar. Empresas que decretarem falência têm processos em fase de execução suspensos durante a recuperação judicial. A decisão é do STJ. Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça mantiveram decisão de primeiro grau, que extinguiu ações movidas pela Petrobras Distribuidora contra um posto de combustíveis. Os processos estavam suspensos em razão da recuperação judicial do posto, que havia decretado falência.
No recurso ao STJ, a distribuidora alegou que a Lei de Falências e Recuperação sugere a suspensão de execuções e não a extinção, como foi determinado. Para a relatora, a ministra Nancy Andrighi, mesmo com a determinação expressa em lei da suspensão, a extinção, da maneira como foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não se revela incompatível com o ordenamento jurídico. A ministra ainda ressaltou que uma eventual retomada das execuções seria uma medida sem efeitos concretos, uma vez que as dívidas seriam dificilmente pagas. Por fim, a relatora concluiu que o decreto de falência extingue a pessoa jurídica da sociedade empresarial, o que significa que, mesmo que fosse possível retomar o processo na fase de execução, não existiriam os critérios processuais básicos de admissibilidade, uma vez que não seria possível exigir o pagamento de uma pessoa jurídica inexistente. Bancário condenado por litigância de má-fé em ação contra o banco em que trabalhava tem direito à justiça gratuita. Para os ministros do TST, a condenação não impede o acesso ao benefício. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, havia negado a concessão do benefício por entender que só tem direito a esse privilégio quem tem boa conduta e age de boa fé. O regional afirmou que o profissional do Santander omitiu informações importantes para a resolução do processo. O bancário não mencionou o fato de ter aderido à nova modalidade de pagamento da complementação da aposentadoria. O trabalhador recorreu e o caso chegou ao TST. Para o relator do processo na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, o TRT decidiu contra o entendimento do TST. Segundo o ministro, as penalidades aplicadas ao litigante de má-fé, por terem natureza punitiva, devem ser interpretadas restritivamente, sem impedir o reconhecimento do benefício. E o Ministério do Trabalho desenvolveu um sistema para acabar com as fraudes no seguro-desemprego, um direito do trabalhador que vinha sendo alvo de criminosos. São mais de 14 anos de carteira assinada e este ano, ao ser demitida, Elizabeth precisou pedir o seguro-desemprego pela primeira vez. Não sabe até quando vai ficar desempregada, então é tipo uma base para você segurar as contas enquanto você arruma outro. O seguro-desemprego é direito de todo trabalhador que recebeu pelo menos 18 salários nos últimos 2 anos. É um subsídio que pode chegar a 5 parcelas para que ele se mantenha até conseguir um novo emprego. Mas nem todos que recebem o seguro têm esse direito. São quase 3.500 fraudes registradas por mês. Por causa disso, o Ministério do Trabalho passou a utilizar um novo sistema para coibir essas irregularidades. São trilhas que foram desenvolvidas pela nossa equipe para detectar seguro-desemprego, requerimentos de seguro-desemprego que não esteja dentro da normalidade, né? Então, com isso, a gente está se reinventando a todo momento, usando essa tecnologia para tentar acompanhar o dinamismo desses fraudadores no nosso país. A economia total já é de R$1 bilhão. Mais de 300 milhões em fraudes já bloqueadas e 700 milhões em ilícitos que seriam cometidos nos próximos 12 meses. Os estados com mais fraudes ao seguro-desemprego são Maranhão, São Paulo, Pará, Rio Grande do Sul e Goiás. Em 1 ano e meio, foram 62 mil requerimentos fraudados. 66% de pessoas com emprego formal, que não sabem sequer que tiveram os documentos utilizados por criminosos. Desde a implementação do sistema, a Polícia Federal já prendeu 31 pessoas suspeitas de fraudar o seguro-desemprego. A maior parte delas de organizações criminosas especializadas em roubar dados de trabalhadores. Elizabeth, que tem sim direito ao benefício, quer depender o mínimo dele e voltar logo ao mercado de trabalho. Sou muito ativa, eu não dou conta de ficar muito tempo em casa porque acostuma, né? Desde que eu estou trabalhando aqui, são 24 anos trabalhando, não dou conta mais de ficar em casa, não. E no próximo bloco, a STJ aplica direito ao esquecimento em decisão da Corte. Na decisão, o juiz de primeiro grau usou a condenação de 25 anos atrás como motivo para não conceder a redução de pena. O Superior Tribunal de Justiça aplica direito ao esquecimento em uma condenação com avaliação de antecedentes criminais de 25 anos atrás.
Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, aplicou de forma excepcional o direito ao esquecimento no caso de um homem condenado por tráfico de drogas. Em 1991, sob a vigência da antiga lei de drogas, o homem foi condenado a 6 meses de prisão por posse de drogas para uso próprio. Em 2015, ele foi preso novamente com 22 gramas de cocaína e condenado a 7 anos de prisão. Na decisão, o juiz de primeiro grau usou a condenação de 25 anos atrás como motivo para não conceder a redução de pena. A defesa do homem entrou com pedido de habeas corpus no STJ, onde o ministro Rogério Schietti Cruz levou em conta as particularidades do caso e o fato de, nos últimos 25 anos, o réu não ter cometido outros crimes. O ministro citou a teoria do direito ao esquecimento, adotada na esfera civil, e afirmou que, com as devidas adaptações, também poderia ser aplicada no âmbito criminal. Por fim, o relator lembrou que o STJ possui entendimento de que as condenações com trânsito em julgado há mais de 5 anos podem servir de alicerce para a valoração desfavorável dos antecedentes. Mas, por outro lado, decisões no STJ e também no Supremo Tribunal Federal relativizam a existência desses maus antecedentes para fins de dosimetria da pena em casos excepcionais. O ministro aplicou o direito ao esquecimento e reduziu a pena de 7 para 5 anos ao afastar a avaliação de maus antecedentes do réu. E uma súmula aprovada pelo STJ prevê que o suicídio não terá cobertura nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida. A súmula 610, aprovada pela segunda sessão do STJ, prevê que o suicídio não terá cobertura nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida. A nova súmula tem a seguinte redação: o suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Essa reserva é utilizada para indenizar o segurado caso ele sobreviva a algum incidente. A súmula é um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e serve de orientação para toda a comunidade jurídica sobre a jurisprudência do STJ. Com o novo enunciado, a segunda sessão cancelou a súmula 61, que previa a cobertura pelo seguro de vida apenas em casos de suicídio não premeditado. Este advogado explica os impactos da nova redação. Esses elementos de prova para poder fazer a distinção entre um suicídio que não era previsto, uma coisa que aconteceu de repente num descontrole emocional, e daquilo que foi premeditado apenas para se valer do seguro para um fim específico, isso aí eu acho que talvez essa mudança nos 2 anos seja para que se tire um pouco dessas questões, dessas discussões. Então pode ser que de repente você tenha um caso de suicídio não premeditado, mas que não tenha o contrato, a vigência de 2 anos, e você não ter essa cobertura. Então, por exemplo, pode ser até não premeditado ou não, mas nesse período não vai ter cobertura mesmo. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Bom, e quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar dessas últimas notícias é a repórter Viviane Novas. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Olha, a gente começa falando de Lava Jato. O ministro Edson Fachin, do STF, determinou a abertura de inquérito para investigar se políticos do MDB receberam quase 44 milhões de reais da JBS na campanha de 2014. O processo tem como base 2 delações. A de Ricardo Saldi, executivo do grupo JF, que controla a JBS, e a de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Segundo a PGR, entre os investigados estão 4 senadores, o ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e o presidente do Senado, Eunício de Oliveira. E tem uma outra notícia a respeito das eleições de 2014. O Tribunal Superior Eleitoral acolheu um recurso do Ministério Público Eleitoral. Proibir a Odebrecht Agroindustrial de fazer contratação com o poder público. Em 2014, a empresa doou um valor 360% maior do que o limite legal. E para encerrar o giro na rede, uma notícia de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado trancou a ação penal contra o italiano Cesare Battisti por crime de falsidade ideológica. De acordo com o Ministério Público, ele deu declaração falsa de que morava em Cananéia, no
litoral paulista. Batistes já foi condenado na Itália à prisão perpétua por terrorismo. É isso, a gente fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão no site tvjustiça.jus.br. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.